ver as principais características do tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo cuja matriz tem consistência mais rígida que a do tecido conjuntivo propriamente dito. Ele é constituído por células, denominadas condrócitos, e por grande quantidade de material extracelular, que é a sua matriz extracelular. Os condrócitos se alojam em pequenas cavidades dessa matriz, denominadas de lacuna. O tecido conjuntivo não contém vasos sanguíneos, nem vasos linfáticos e nem nervos. Por não ser irrigado por vasos sanguíneos, a nutrição de suas células depende da difusão de substâncias através de sua matriz extracelular. Os nutrientes se originam de vasos sanguíneos presentes em uma camada de tecido conjuntivo denso, chamado pericôndrio, que envolve a maioria das peças cartilaginosas. Devido a esse mecanismo de nutrição, as peças cartilaginosas tendem a ser pequenas e delgadas. As cartilagens articulares que revestem a superfície dos ossos nas articulações móveis não têm pericôndrio e recebem nutrientes do líquido sinovial presente nas cavidades articulares. O tecido cartilaginoso desempenha a função de suporte de tecidos moles, reveste superfícies articulares, é essencial para a formação e o crescimento dos ossos longos na vida intrauterina e depois do nascimento. Há 3 tipos de cartilagens para atender às diversas necessidades funcionais do organismo. A cartilagem hialina, que é a mais comum, cuja matriz contém delicadas fibrilas constituídas principalmente de colágeno tipo 2. Temos a cartilagem elástica, que contém menos fibrilas de colágeno tipo 2 e abundantes fibras elásticas. E temos a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, que apresenta a matriz constituída predominantemente por fibras colágenas do tipo 1. No adulto, a cartilagem hialina é encontrada principalmente na parede das fossas nasais, na traqueia, nos brônquios, na extremidade ventral das costelas e recobrindo as superfícies articulares dos ossos longos, que são as articulações de grande mobilidade. Os principais constituintes da cartilagem hialina são suas células, a matriz extracelular e o pericôndrio. A matriz extracelular da cartilagem hialina se apresenta azulada em cortes corados por hematoxilina. A matriz da cartilagem hialina é formada por fibrilas de colágeno tipo 2, associadas a ácido hialurônico e a proteoglicanos muito hidratados. Observe no esquema que as moléculas de proteoglicanos assemelham-se a escovas de limpar tubos de ensaio, em que a proteína representa a parte central e as moléculas de glicosaminoglicanos correspondem aos pelos da escova. Os proteoglicanos podem estabelecer ligações com uma única molécula de ácido hialurônico, produzindo enormes agregados moleculares muito importantes para manter a rigidez da matriz cartilaginosa. Esses agregados de proteoglicanos ligam-se a fibrilas colágenas, formando o arcabouço macromolecular. Quase todas as cartilagens hialinas e elásticas são envolvidas por uma camada de tecido conjuntivo denso, denominado pericôndrio. Não existe pericôndrio na superfície das cartilagens articulares e nem em torno das peças de cartilagem fibrosa. As células do pericôndrio são semelhantes aos fibroblastos, mas as situadas próximas à cartilagem podem multiplicar-se por mitose e originar os condroblastos, que posteriormente se tornarão os condrócitos. Observe nessa imagem que em torno dos condrócitos existem regiões mais coradas, por serem mais ricas em proteoglicanos e pobres em colágeno, apresentando uma basofilia mais intensa do que o resto da matriz. Essas regiões são chamadas de matriz territorial. Em regiões da matriz mais afastadas dos condrócitos, chamadas de matriz interterritorial, a concentração de moléculas é menor e a coloração. Durante a histogênese da cartilagem, as células mesenquimatosas sofrem um arredondamento, retraindo seus prolongamentos e dando origem aos condroblastos. Esses condroblastos iniciam a síntese da matriz extracelular, que afasta esses condroblastos uns dos outros, originando. O crescimento da cartilagem ocorre por 2 processos: o intersticial, por divisão mitótica dos condrócitos pré-existentes, e o aposicional, a partir de células do pericôndrio. O crescimento intersticial quase que só ocorre nas primeiras fases da vida da cartilagem.
Devido à consistência semirrígida da matriz, as células resultantes de uma divisão mitótica tendem a permanecer próximas entre si e formam pequenos grupos de células denominados grupos isógenos, resultantes da divisão de uma única célula. Já o crescimento aposicional ocorre a partir das células da parte profunda do pericôndrio, diferenciando condroblastos, que logo também produzem fibrilas colágenas, proteoglicanas e glicoproteínas, diferenciando-se em condrócitos, que são adicionados à cartilagem. A cartilagem elástica é encontrada no pavilhão auditivo, no conduto auditivo externo, na tuba auditiva, na epiglote e na cartilagem cuneiforme da laringe. Basicamente, a cartilagem elástica é semelhante à cartilagem hialina, mas inclui, além das fibrilas de colágeno do tipo 2, uma abundante rede de fibras elásticas. Assim como a cartilagem hialina, a elástica apresenta pericôndrio e cresce principalmente por aposição. É menos sujeita a processos degenerativos patológicos do que a cartilagem hialina. Suas principais funções são sustentação e flexão. A cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem é um tecido com características intermediárias entre o tecido conjuntivo denso modelado e a cartilagem hialina. É encontrado nos discos intervertebrais, nos pontos em que alguns tendões e ligamentos se inserem nos ossos e na síntese pubiana. A fibrocartilagem está sempre associada a tecido conjuntivo denso e os limites entre os dois são imprecisos. A matriz da fibrocartilagem é acidófila por conter grande quantidade de fibras colágeno do tipo 1, além do colágeno do tipo 2. A substância fundamental é escassa. Observe nas imagens como os condrócitos formam fileiras alongadas entre as espessas fibras colágenas. Os discos intervertebrais ficam localizados entre os corpos das vértebras e unidos a elas por ligamentos. Cada disco intervertebral é formado por dois componentes, o anel fibroso e o núcleo pulposo. O anel fibroso contém uma porção periférica de tecido conjuntivo denso, porém, em sua maior extensão é constituído por fibrocartilagem, cujos feixes colágenos formam camadas concêntricas. Na parte central do anel fibroso, existe um tecido formado por células arredondadas, dispersas em um líquido viscoso, rico em ácido hialurônico e contendo pequena quantidade de colágeno tipo 2. Esse tecido constitui o núcleo pulposo. Os discos intervertebrais funcionam como coxins lubrificados que previnem o desgaste do osso das vértebras durante os movimentos. Na hérnia de disco, ocorre ruptura do anel fibroso e resulta na expulsão do núcleo pulposo e no achatamento concomitante do disco. Quando o disco se movimenta na direção da medula espinal, pode comprimir nervos, provocando fortes dores e distúrbios neurológicos. Na maioria dos casos, a dor se estende pela parte inferior da região. Se puderem, entre nesse site que tem muitas imagens microscópicas e descrições das principais características do tecido cartilaginoso. É um site muito bom e muito didático, certo? Até a próxima aula!